crianças, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de hoje. A nossa aula 4 de língua portuguesa, ela tem interdisciplinaridade com as ciências humanas, nesse caso específico com a geografia. Na aula anterior, a gente estava falando, na aula com interdisciplinaridade em história, sobre a origem dos nossos sobrenomes, como que vocês podem fazer uma investigação através do seu sobrenome para você descobrir quem são seus ascendentes ou quem são seus antepassados. Nós vimos que a maior parte dos nossos sobrenomes vieram de Portugal. Por que eles vieram de Portugal? Porque os nossos colonizadores, que chegaram aqui até o Brasil em 1500, são portugueses. Nós vimos também que existem vários sobrenomes aqui em Minas Gerais que as famílias têm em comum. Mostrei para vocês um site, né, onde que nós pudéssemos ver, então, quais são esses sobrenomes mais populares que nós temos em Minas Gerais. E nós começamos uma discussão sobre o que é ser mineiro, mineiridade e essa tal dessa Minas Gerais. Minas Gerais, vai! Bom, como a gente começou a falar então de mineiridades, nós vamos dar continuidade a esse estudo hoje falando do território de Minas Gerais. Vamos ver aí um pouco mais então sobre como que é delimitado esse território? Bom, eu trouxe para vocês algumas imagens de mapas, alguns textos, e a gente vai ver hoje no Presentations do Google, tá bom? Vou mostrar aí para vocês. Vamos começar a nossa apresentação. Vou ficar aqui nesse cantinho para acompanhar a apresentação com vocês. Crianças, como eu tinha falado com vocês, então, essa é a nossa quarta aula, que ela tem interdisciplinaridade, então, com as ciências humanas e com a geografia. E essa tal de Minas, né? A gente fala tanto de Minas Gerais, né? Porque, afinal de contas, é o estado onde que a gente mora. Uberlândia está em Minas Gerais. A gente já, como eu falei com vocês na introdução, a gente fez a investigação das nossas origens pelo nosso sobrenome. Então, temos várias famílias em Minas Gerais que têm sobrenome Silva, Ferreira, Oliveira, Souza, Alves, vários outros sobrenomes aí que nós temos em comum, que a origem é de Portugal. Depois, numa outra oportunidade, nós vamos ver aí alguns sobrenomes que têm origem de nome com nomes indígenas e africanos, mas vai ficar com uma próxima oportunidade, só estou comentando com vocês. Como é que essas famílias começaram a ser mineiras, então? Como é que a gente definiu? O que é esse Minas Gerais? Bom, meninos, como eu falei com vocês, pelos nossos sobrenomes já tem como a gente fazer uma investigação, ao saber que vem de Portugal. Eu falei com vocês, então, que Minas Gerais e o Brasil em si fomos colonizados pelos portugueses. Anteriormente eu tinha mostrado para vocês, né, no nosso mapa, onde é que está o país, né, que hoje é o país Portugal, lá na Europa. E depois eu quero mostrar para vocês, na próxima aula de história, essa trajetória. Como é que os portugueses chegaram aqui no Brasil? Quem foi o primeiro português que chegou aqui? Quem foram as primeiras famílias? A gente vai descobrir mais sobre isso depois na próxima aula de história. Como eu estava falando com vocês, então, nós tivemos algumas famílias aí que depois passaram a se definir como mineiras. Quando? Quando foi marcado esse território, que é chamado de Minas Gerais. E uma outra oportunidade também, a gente vai descobrir por que esse nome desse estado é Minas Gerais, tá bom? Hoje eu não vou falar sobre isso, porque senão não vai dar tempo da gente ter a nossa aulinha sobre territórios. Como que é definido, então, esse território mineiro? Né? Onde que a gente está? Vamos descobrir onde é que a gente está? Aqui, olha aí, ó, a imagem do nosso estado, com a sua cultura, com as suas belezas, né? Com o seu ciclo turístico que nós temos aí. Se a gente fosse fazer, gente, um turismo dentro de Minas Gerais, a gente ia levar várias férias para a gente descobrir cada cantinho, né, cada especialidade que a gente tem em Minas Gerais. Minas Gerais é um estado muito gostoso de se viver, as pessoas que moram aqui são muito boas. Então é um estado muito bom da gente visitar, fazer turismo, né? Tem o comércio de artesanato também, é muito bom. Então, cada pedacinho, cada recanto de Minas Gerais é especial. Se a gente pegasse cada cidade, fosse visitar, a gente levaria uma vida inteira, né? Então, aqui nessa imagem, a gente pode ver, né, cada região aí. O que será que tem nelas? É artesanato? Né? É lugares a se visitar, como museus, alguns patrimônios culturais, né, patrimônios históricos. Como eu estava falando com vocês, a gente tem muitos recônditos a descobrir aqui em Minas Gerais. Vamos passar aqui, então, a falar do território de Minas Gerais. Vamos lá? O território de Minas Gerais, ele é o maior na região sudeste. Eu não sei se vocês se lembram, o Brasil, nosso país, tem 5 regiões.
Nós temos aí a região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Dessas regiões, Minas Gerais está no sudeste e é o território ou o estado de maior extensão dessa região. Minas, então, possui, olha só o tamanho, 586.552,4 quilômetros quadrados. É muita coisa, não dá para vocês verem assim só no número, vocês teriam que ter uma noção do espaço, só de vocês verem pelo mapa. Por exemplo, eu vou jogar para vocês agora mesmo no Google Maps, vocês vão ver, gente, é um território muito grande. E se a gente comparar perto do território nacional, Minas Gerais ocupa 7% desse território nacional. Olha aí para vocês verem. E dessa área total de Minas Gerais, ou seja, de todo o estado, 5.030 quilômetros quadrados são constituídos de lagos e rios. Então, nós temos bastante rio aqui, hein? Rio São Francisco, famosíssimo aí. Onde é que ele começa? Minas Gerais. Quais são os estados que fazem limite com Minas Gerais? Ou os nossos estados que são os nossos vizinhos. Quem são eles? Então, tá escrito aqui, ó. São Paulo. Nossa, nosso vizinho famoso ali, hein? São Paulo, tá pertinho aqui da gente, Triângulo Mineiro. Rio de Janeiro, é o nosso outro vizinho. Espírito Santo. Inclusive, tem um trem que sai de Belo Horizonte, ele vai parar lá no Espírito Santo. Vai parar lá na praia do Espírito Santo. Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul e com o Distrito Federal. Esses são os nossos vizinhos aqui do nosso território de Minas Gerais. Olha aqui, lembra que a gente falou que Minas Gerais ocupa 7% do território nacional? Aqui, Minas Gerais em vermelho em relação ao mapa do Brasil, ó. Onde é que a gente está aqui? Na região sudeste. Como eu tinha falado com vocês, quem são os nossos vizinhos? Essas aqui, ó, são as siglas dos estados, tá, meninos? De Minas Gerais, é porque eu esqueci de colocar. De Minas Gerais é MG. Minas Gerais. Então, as iniciais aqui, ó, a sigla do nosso estado é MG. Nós temos aqui o nosso vizinho, a Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás e aqui o Distrito Federal, que é a capital do nosso país. Vamos falar agora das regiões de Minas Gerais? São 12 regiões que nós temos aqui em Minas Gerais. Olha aqui no nosso mapa. Estão vendo aqui? Então, são 12 essas regiões. A primeira delas, meninos, essas regiões são definidas de acordo com a ordem alfabética, tá? Então, de acordo com a primeira letra aqui, ó, da região, foi colocada em ordem alfabética. Vocês se lembram que na nossa aula de língua portuguesa nós já estudamos o que é a ordem alfabética? É quando nós temos um conjunto de palavras que são classificadas de acordo com as letras do alfabeto, de A até Z. Então, olha aqui. O primeiro, Campo das Vertentes, começa com a letra C. Central também começa com a letra C. Então, vamos classificar com a segunda letrinha, ó. Aqui em Campo das Vertentes tem a letra A, Central tem a letra E. Quem vem primeiro no alfabeto, a letra A ou a letra E? É a letra A, por isso que Campo das Vertentes vem primeiro do que Central. Olha lá, a professora vai ler para vocês a sílaba por sílaba. Número 1. C-A-M, eu leio can. P com O, po. Campo. D-A-S, das. Das. V-E-R, ver. Ver. T-E-N, tem. T-E-S, tes. Vertentes. Número 2. A central, região central de Minas, C-E-N, sem, T-R-A-L. Lembra que eu já falei que a gente tem, quando a gente faz a leitura de algumas sílabas, tem encontros consonantais? Olha aqui, duas consoantes, T com R. T-R-A, eu leio tra. Como tem um L no final, eu leio trau. Trau, central. Número 3, Jequitinhonha. J com E, G, Q, U, I, que, a letra U eu não leio, eu leio direto aqui o I, ó, que, T com I, ti, N, H, O, nho, N, H, A, nha, Jequitinhonha, que nome grande, hein? Jequitinhonha, começa com a letra J,
Vem aqui depois a letra C, porque não teve nenhuma região com letra D, nem com a letra E, nem com F, com G, H, I. Passou direto para o J. Região número 4, metropolitana. M com E, me, T, R, O, tro, P com O, po, L com I, li, T com A, tá, N com A, na. Metropolitana. 5. Noroeste. N com O, no. O R sozinho no meio da palavra, eu faço a leitura dele tremido. R com O, ro. E com S, S. T com E, T. Noroeste. Aqui deixa eu mostrar para vocês assim. Eu vou só pôr o mouse aqui, porque senão não vai deixar eu fazer a leitura do número 6. Aí. Número 6, norte. N com O, no. O R está junto com a primeira sílaba. Ele está depois da letra O. Então eu vou ler nor. Nor. T com E, T. Norte. Número 7, oeste. O. Eu faço a leitura dele só o O. Depois S. E com S. T com E, T. Oeste. Número 8, sul. S com U. Sul, como tem um L no final da palavra, sul. Número 9, o Triângulo Mineiro. T-R-I. Tri. A com N. Vocês viram que tem um acento aqui, ó, o acento circunflexo? Ó, eu vou ler, não vou ler A, eu vou ler an. A com N, an. G com U, gu. L com O, lo. Triângulo. M com I, mi. N com E, né. Esse I tá junto com a letra E, então vou ler nei. R com O, ro. Mineiro. Número 10. Vale do Mucuri. V com A, vá. L com E, lé. D com O, do. M com U, mu. C com U, cu. R com I, ri. Vale do Mucuri. 11. Vale do Rio Doce. V com A, vá. L com E, lé. D com O, do. Aqui eu leio tudo junto, ó, porque o I e o O é um encontro vocálico. Rio. D com O, do. C com E, C. Vale do Rio Doce. Número 12. Zona da Mata. Z com O, zon. N com A, na. D com A, da. M com A, ma. T com A, tá. Zona da Mata. Agora vamos ver, depois que a gente fez a leitura aí de sílaba por sílaba, vamos ver aqui as regiões. Ó. Número 1, o Campo das Vertentes, olha aqui onde que ele está. 2, região central. Aqui por que o nome é central? Porque ele está no meio aqui de todas as outras regiões. Número 3, Jequitinhonha. Olha aqui, para cima, esse pedacinho aqui. 4, metropolitana. Ela tem esse nome porque é a região em que são várias cidades próximas à nossa capital de Minas Gerais, que é Belo Horizonte. 5, noroeste. Aqui o nosso número 5. 6, região norte. Está perto da Bahia aqui, ó, quem está da região norte. 7, oeste. Aqui a região oeste, está debaixo da central. 8, sul. Está pertinho de São Paulo aqui, ó. 9, Triângulo Mineiro, que é a nossa região, ó. Nossa cidade de Uberlândia está aí no Triângulo Mineiro. Número 10, Vale do Mucuri. Está aqui, ó. Número 11, Vale do Rio Doce. E número 12, a Zona da Mata. Olha aqui. Lembra que a gente já viu lá antes? Olha o destaque aqui, ó. Minas Gerais está pequenininho aqui no mapa do Brasil. Ele está aqui, tá maior com as suas regiões. Cada um tem uma cor. Meninos, eu trouxe para vocês aqui 2 mapas para vocês verem que tem algumas sub-regiões de Minas Gerais também.
Eu sei que fica mais difícil de lembrar, mas é só para vocês verem. Tem algumas sub-regiões que são conhecidas aí popularmente em Minas Gerais, né? Que às vezes a gente até fala mais o nome dessas sub-regiões do que necessariamente essas regiões, essas duas regiões aqui divididas no mapa aqui de Minas Gerais. Então, nós dividimos o Triângulo Mineiro, por exemplo, também tem esse pedaço aqui, ó, é conhecido como Alto Paranaíba. Noroeste de Minas, vocês viram aqui, né, o mesmo, Noroeste de Minas, Norte de Minas, também continua. O pessoal também costuma conhecer o Jequitinhonha, os dois, né, o Vale do Mucuri e Jequitinhonha, o pessoal conhece como um só, né, Jequitinhonha, só chama assim, Vale de Jequitinhonha. Rio Doce, vocês viram aí que é o Vale do Rio Doce. Central, é como se fosse tudo aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ó. Central e a Metropolitana. Ó, tá vendo? Centro-Oeste de Minas, vocês viram aqui onde que é. Ó, como se fosse esse pedacinho aqui. Seria uma parte do centro, mais uma parte do oeste de Minas. Sul de Minas, permaneceu o mesmo. E a zona da mata ou mata também. Aqui, ó. Como é conhecida aqui essa região. Tá vendo que o Campo das Vertentes entrou junto com o Central nesse mapa de cá? São as nossas sub-regiões aí. Meninos, agora que a gente já viu os nossos mapas, eu quero só lembrar vocês que nós temos uma regrinha da língua portuguesa muito importante. Vários de vocês às vezes se esquecem, né? Tem algumas crianças que têm muita dúvida sobre isso. Então vamos lembrar? Como que a gente escreve o nome dos estados e dos municípios? Regrinha da língua portuguesa, nome de estado e município, assim como o meu nome, o seu nome, né, o nosso nome e o sobrenome são substantivos próprios. Nós temos dois tipos de substantivos na língua portuguesa, substantivo comum, substantivo próprio. Nome de pessoa, apelido, o apelido do seu cachorro, o nome da sua cidade, né, do seu estado, do seu país, são todos substantivos próprios, por isso eles têm que começar com a letra maiúscula. Não pode escrever nome de cidade, de estado com letra minúscula, não. Vamos ver aqui, ó. Essa aqui é a letra de imprensa. Ok, o M começou com a letra maiúscula. Depois o restante aqui, ó. I-N-A-S ficou na imprensa minúscula. Então ficou Minas Gerais. Olha aí, ó. A letra G também tem a letra maiúscula. Por quê? O nome é composto. O nome do nosso estado é composto. São dois nomes para formar um. É como se fosse, por exemplo, quem se chama Ana Vitória. É um nome composto. Ana, com a letra A, tem que começar com a letra maiúscula. Vitória, que começa com a letra V, também tem que ter a letra maiúscula. Então, falou que é nome de pessoa, nome de cidade, nome de estado, não esquece. Nome do país começa com a letra maiúscula. Olha lá o nome da nossa cidade, Berlândia, tá vendo com a letra U? Também está maiúscula. Olha o nome e sobrenome aqui, ó. Carla Silva. O nome com a letra maiúscula, o sobrenome também com a letra maiúscula. A primeira letrinha aqui, ó. O restante fica minúscula. Olha na letra cursiva. O M começa com aqui, ó, de Minas Gerais, tem que ser maiúsculo. Gerais, olha o G, também maiúsculo. Olha a letra U aí de Berlândia, tá vendo? Tem que ser maiúsculo. Olha o nome da pessoa aqui, ó. Carla Silva, a letra C tem que ser maiúscula. S tem que ser maiúsculo também. O restante pode ser na minúsculo, tá vendo só? Vamos lembrar aí dessa regrinha da língua portuguesa, hein? Não pode esquecer, não. Meninos, eu trouxe para vocês uma personalidade para vocês conhecerem aí, uma pessoa que é um mineiro aí, muito famoso. No Brasil inteiro ele é famoso, até em algumas partes do mundo aí também, tem muita gente que conhece ele. É o cartunista Ziraldo. Vocês conhecem o Ziraldo, sabe quem que é? Já ouviu falar do Menino Maluquinho? Ah, se você já ouviu falar do Menino Maluquinho, então você, de certa forma, conhece o Ziraldo. O Ziraldo é o criador do personagem Menino Maluquinho. E eu vou falar com vocês, então, do gênero literário a biografia. Nós vamos fazer a leitura de um texto agora, desse mineiro aí, que ele é muito famoso, né? E a gente vai ler um pouco mais sobre a história de vida dele. Quando você fala de um texto que está falando da vida de uma determinada pessoa, né, que é uma história escrita de fatos e acontecimentos reais da vida dessa pessoa, você está falando de uma biografia. Olha aqui, eu peguei aqui nesse site o significado de biografia. Eu vou ler esse texto aqui para vocês, está aqui do lado. Biografia é a história escrita da vida de uma determinada pessoa. Biografia é a descrição dos fatos particulares da vida de uma pessoa
podendo conter fotos que testemunham os acontecimentos. É um documento que consta a trajetória de vida de uma pessoa, com dados precisos, incluindo nomes, locais e datas, dos principais acontecimentos. Como gênero literário, a biografia é uma narração da história de vida de uma pessoa ou de uma personagem. Bom, como vocês viram então, a biografia, que é esse texto que nós vamos fazer a leitura agora juntos, é um gênero literário que é uma narração da história de vida de alguém. E nesse caso nós vamos narrar aí a história de vida do Ziraldo, nosso mineiro, cartunista, famosíssimo, o pai aí do Menino Maluquinho. Meninos, eu sei que é um texto maior, mas não tem problema. Depois vocês podem fazer leitura com a ajuda de um adulto, né? Pode dar uma pausa, ou então vocês só escutem a minha leitura, tá bom? Vamos começar? Ziraldo nasceu em 24 de outubro de 1932, em Caratinga, Minas Gerais. Terminou a faculdade de Direito em 1958. Opa! E, logo depois, casou-se com Dona Vilma. O casal tem 3 filhos, Fabrícia, Daniela e Antônio. A paixão de Ziraldo pelo desenho começou muito cedo. Seu primeiro trabalho foi publicado aos 6 anos de idade. Sabe por que aqui, ó, a gente colocou até mais destacado, em negrito? Porque olha, tanto que ele era novinho. O primeiro trabalho dele já foi publicado quando ele tinha só 6 anos de idade. Mais novo do que a maior parte de vocês aí. A partir da década de 50, Ziraldo entra no mercado de trabalho, trabalhando em diversos jornais e revistas de grande expressão como Jornal do Brasil, aqui faltou uma vírgula, Jornal do Brasil, O Cruzeiro, Folha de Minas, entre outros. Aqui também faltou uma vírgula, esqueci de colocar. Além de artista gráfico, Ziraldo é também pintor, cartazista, jornalista, teatrólogo, chargista, caricaturista e escritor. Sua carreira teve uma enorme explosão na década de 60, quando transformou-se num autor de comics e lançou a primeira revista brasileira do gênero feito por um só autor, reunindo uma turma chefiada pelo Saci Pererê, figura mais importante do imaginário brasileiro. A partir de 1979, Ziraldo focalizou suas forças na produção de sua grande paixão, livros infantis. Em 1980, lançou O Menino Maluquinho, que lhe rendeu sua maior consagração como autor infantil. O livro se transformou num dos maiores sucessos editoriais na categoria e já foi adaptado para o teatro, revista em quadrinhos e cinema. O Menino Maluquinho transformou-se no símbolo do menino nacional. Os livros de Ziraldo já foram traduzidos para várias línguas, entre elas espanhol, italiano, inglês, alemão e francês. Os traços artísticos de Ziraldo são inconfundíveis. Ziraldo representa atualmente com maestria o talento e humor brasileiros e o Brasil pelo mundo afora. Então aqui tá embaixo aí, tá o site onde é que eu extraí essa biografia do Ziraldo. Olha só. E como eu tinha falado com vocês, olha aí o nosso menino maluquinho. Se alguém de vocês aí já deve ter, não sei se já teve oportunidade de ler uma quadrinha, ou então se já viu o filme, né? O Menino Maluquinho, ele é muito divertido. Eu vou passar para vocês depois no exercício, inclusive, uma quadrinha aí do Menino Maluquinho, né? Uma tirinha. Bom, e agora que vocês já viram a aula, e parabéns! Vocês concluírem mais uma aula. Vamos seguir para os exercícios? Eu vou mandar para vocês exercícios, então. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar que eu esclareço, tá bom? Um beijo! Ah, eu quero só mostrar para vocês, antes de eu terminar aqui a aula. Se alguém de vocês quiser conhecer depois, gente, tem o site do Menino Maluquinho. É muito divertido, vocês podem entrar. Inclusive, deixa eu ver, cadê ele aqui, gente? Perdi. Inclusive, tem vários jogos, tem algumas imagens, tem tirinhas. Entrem lá que vocês vão gostar bastante, tá vendo? Que eu tava até pegando uma tirinha aqui do dia. Então, entrem lá. Ah, deixa eu executar. Pronto. Aí, vai executar. Gente, tem muita coisa legal aqui. Tem frases, tem imagens. Vocês entrem aqui, ó. O site se chama O Menino Maluquinho. Opa! Sejam bem-vindos ao site do Menino Maluquinho. Não saia de casa sem antes falar comigo. Você sabe que dia é hoje?
Olha o tanto de coisa legal que tem, gente. Tem frase, piada, tirinhas, profissão, história do dia. Tem muita coisa legal aqui. Depois vocês olhem, tá bom? O nome do site é o meninomaluquinho.com.br. Depois vocês entrem lá e vão conhecer e vão se divertir, tá bom? Tchau, meninos. Tchau, meninas lindas. Até a próxima.